Nós temos um mundo novo pela frente, vamos ter um mundo novo pela frente. E esta imagem aqui da Lusitânia pretende precisamente enfrentar esse mundo novo que nós vamos ter pela frente. Estamos no novo espaço da Lusitânia, em pleno coração de Lisboa. O que é que pretendem com este novo conceito de loja? Acho que toda esta pandemia e tudo pós-pandemia nos obriga efetivamente a estar mais próximas das pessoas, chegar de uma forma mais acessível a toda a gente, a todas as camadas da população portuguesa, e é esse o nosso objetivo. A Lusitânia é uma marca que tem 35 anos, foi fundada aqui nas Amoreiras, e daí ser esta inauguração também aqui nesta dependência das Amoreiras, que é uma dependência que representa bastante, efetivamente, para a nossa marca. É o nosso início. A Lusitânia foi a primeira seguradora portuguesa a ser fundada e continua totalmente de capitais portugueses ao fim destes 35 anos. Quais são aqui os desafios no contacto com o cliente hoje em dia, sobretudo no contexto que atualmente enfrentamos? Eu acho que o contacto com o cliente, tal como, digamos, o desenvolvimento que temos hoje em Portugal e neste momento atual, é diverso. Porque há clientes que se agarram à net e fazem tudo para a net, os jovens, aqueles mais jovens, etc. Um cliente com mais idade é capaz de fazer um seguro de viagem pela net, faz um seguro, mas não entrega o seu dinheiro, não faz um plano de investimento pela net. Vem à companhia. A população portuguesa também não tem toda a mesma formação, não é? Que é uma população heterogénea e, portanto, há pessoas que têm e compreendem as coisas, leem as condições e conseguem compreender, há outras que têm eventualmente mais dificuldade, que carecem de alguns esclarecimentos. No outro dia, li numa revista, digamos, da especialidade, em que eles diziam que o cliente continua a privilegiar a ida ao mediador para se esclarecer. 60% vai ao mediador. Depois há uma porcentagem mais pequena que já utiliza a net, faz tudo na net, etc. Portanto, isso é muito variável. Penso que isso é variável, obviamente, de país também para país, consoante a penetração que os seguros têm nas próprias populações. Mas há uma evolução que vai acontecer no futuro e que vai ter de ser rápida, vai ser rápida necessariamente. Temos também o aspecto da digitalização, que está hoje as companhias não podem funcionar sem ela, portanto, quer à distância, quer premente. Temos aqui assim este ecrã perfeitamente digital que nos dá a possibilidade de informar as pessoas, digamos, de uma forma muitíssimo prática, rápida e segura sobre todos os seguros que a companhia tem e as coberturas, e a forma mais fácil, penso eu, de informar e de chegar a toda a gente. Eu acho que a vida atual tem que ser uma vida cada vez mais simples, mais simplificada e não complicada. Olhando para trás, eu acredito que me safeia tudo por um triz e que mais vale jogar pelo seguro, como daquela vez em que, atendo uma inundação em casa. Nós começámos por ter um embaixador, efetivamente, da marca Novo, o Nuno Marco, precisamente com as características que ele tem, para poder ser, digamos, uma ótica mais abrangente, efetivamente, podermos chegar a mais pessoas. Ele é uma pessoa, por visto, tem azares, ou não sei se são azares, entre sarilhos, como ele próprio diz, etc., em que o imprevisto às vezes está à espera e as pessoas não sentem, os jovens às vezes não sentem isso, que há imprevistos na vida e que as pessoas se podem acautelar, seja com um simples seguro de acidentes pessoais, seja com qualquer coisa, mesmo para as crianças, responsabilidade civil, tudo isso entram numa loja, partem qualquer coisa e podem estar salvaguardados por valores de prémios perfeitamente simbólicos e as coisas podem, a vida das pessoas pode ser simplificada, não é? Nesses casos, e podem estar seguros e garantidos, têm essa facilidade. É essa a grande vantagem do seguro, é as pessoas tentarem ter aquilo que melhor satisfaz às suas necessidades e ao longo da vida há uma evolução de seguros. Se têm crianças, se não têm, se são mais novos, se têm mais dependência para isto, para aquilo, para o desporto, para tudo isso é importante ter o seguro e salvaguardarem-se com ele. Falando então um bocadinho do mercado segurador, como é que tem sido a evolução do mercado de seguros, sobretudo nos últimos tempos, com todas estas transformações que têm vindo a ocorrer? O seguro de vida está a descer muito, há uma quebra muito grande na atividade de vida. Aliás, o ano passado decresceu 38% e tem vindo nos últimos anos a descer de forma significativa, e isto tem a ver com as taxas de juros a valores mínimos, praticamente zero.
efetivamente que não tornam o seguro atrativo para a captação de poupanças. E temos efetivamente o não vida. O ano passado cresceu 3%, nos anos anteriores um bocadinho mais, mas que lá está, com este fraco desenvolvimento económico, estado da economia, com o PIB em queda, necessariamente, digamos, os ramos não vida também se vão fazer sentir nos próximos anos. Neste momento vai-se verificar uma grande evolução a nível dos seguros em Portugal e no mundo. Portanto, estão a aparecer outro tipo de seguros, porque a realidade neste momento, portanto, climática e a sustentabilidade e, por outro lado, a evolução e as tragédias que estão a acontecer no mundo inteiro e que nós assistimos, inundações, etc., levam à alteração. O que é que se vamos segurar? Estou a falar dos seguros que estão a aparecer agora, o seguro paramétrico, portanto, também tem a ver com o clima. Nós já tivemos seguro paramétrico ligado à produção da batata, tivemos seguro paramétrico lá fora ligado ao petróleo e os seguros paramétricos podem indenizar aquilo que, em consequência de fenómenos atmosféricos, possam vir a sofrer essas mesmas culturas e então indenizar em função de uma proporção que seria a cultura normal e aquilo que o fenómeno climático efetivamente provocou da quebra da cultura. São estudos e seguros muito interessantes que vamos ter pela frente. Perante todos estes desafios, qual é que é a estratégia da companhia para continuar a crescer? Nós temos um mundo novo pela frente e esta imagem aqui da Lusitânia pretende precisamente enfrentar esse mundo novo que nós vamos ter pela frente. E nessa medida, efetivamente, a nossa aposta é um bocadinho esta, é transmitir, digamos, de uma forma direta ou indireta, tudo aquilo que a companhia efetivamente tem, possui, os produtos que tem e, obviamente, crescer. Crescer em marca nacional, sermos abrangentes, por enquanto, no território nacional, fundamentalmente, é isso que nos leva, efetivamente, a esta alteração de imagem. Chamar os jovens também, porque acho que os jovens hoje são extremamente importantes, é extremamente importante também toda a renovação que nós possamos dar, efetivamente, neste campo e ajudá-los e apoiá-los com os seguros para a sua vida futura, para poderem encarar de uma forma muito mais tranquila a vida futura que terão pela frente, necessariamente.